Não sei se já te contaram, mas a doutrina da Trindade não é bíblica. Nunca foi pregada pelos apóstolos, por Yeshua, nosso Salvador. Os israelitas nunca defenderam essa ideia. Os servos do Pai ao longo da história verdadeiros nunca acreditaram nessa deturpação, e essa doutrina foi acrescentada pela Igreja Católica. E as igrejas evangélicas, exceto algumas denominações, continuam aceitando essa doutrina como se fosse bíblica, mas ela não é nem de longe. Primeiro, é importante entender que a deturpação do evangelho genuíno de Yeshua começou na igreja primitiva com Inácio de Antioquia, ele que foi o primeiro apóstata, que começou a se desviar dos ensinamentos dos apóstolos e dos discípulos, não estava em harmonia com eles e começou a criar outras doutrinas que Yeshua e os apóstolos nunca pregaram. Então, a partir daí, a igreja primitiva começou a se corromper, até a sua corrupção máxima, que foi com o imperador Constantino, quando aí ele pegou de vez inúmeros costumes pagãos e acrescentou com a tradição dos apóstolos e dos discípulos de Yeshua. Quem discordava do que eles pregavam simplesmente eram perseguidos e excomungados da congregação. Então, após a corrupção se iniciar com Inácio de Antioquia, teve outros apóstatas que corromperam o evangelho, como por exemplo Teófilo de Antioquia, que foi o primeiro que deu origem à palavra Trindade. Depois teve Tertuliano, que também difundiu essa ideia, mas ela só foi centralizada de vez na Igreja Católica com Atanásio, quando ocorreu o Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. Então, a partir daí do Concílio de Nicéia, a doutrina da Trindade foi estabelecida como uma doutrina cristã, mas só no Concílio de Constantinopla, no ano 381 d.C., que ela foi, em definitivo, estabelecida como uma doutrina verdadeira da Igreja Católica, que no caso era cristã da época. E quem discordasse delas, simplesmente era expulso da congregação e perseguido. Acabou o debate aí, quando ela foi estabelecida nesse ano. Isso está na história, pode pesquisar, não é invenção minha. Então, se um padre ou pastor não admite que a doutrina da Trindade só foi estabelecida depois na igreja, como cristã e como condizente com o evangelho de Yeshua, ele não está sendo honesto, ele não está sendo coerente com a história, porque Yeshua e os apóstolos jamais pregaram essa doutrina. Mas aí fica uma indagação minha aqui: os protestantes dizem que retiraram os costumes pagãos da Igreja Católica, tanto que o discurso da Reforma Protestante é sola escritura, ou seja, só a Bíblia que é a inspiração divina. Então, por que não retiraram esses dogmas e tradições católicas, se eles só se baseiam na Bíblia, entre aspas? Por que não se baseiam na Bíblia, na verdade? São filhas da Igreja Católica, são filhas da mãe de todas as abominações e não têm, de fato, o compromisso com a palavra do nosso Eterno. Até pensam que tem, mas no fundo não tem. Abraçaram a grande maioria das tradições católicas. No fundo são católicos enrustidos, só não vão admitir isso. Uai, seu app de vídeos curtos.